online de Shincheonji. Testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Testemunhando o livro do Apocalipse para o mundo. Em agosto e setembro de 2021, o primeiro e o segundo seminários bíblicos Shincheonji realizados online. 30.372 pessoas em 12 regiões em todo o país compareceram. Cerca de 1.800 pastores participaram e responderam com entusiasmo. E finalmente, as palavras do livro do Apocalipse, aberto pela primeira vez em 2000 anos. O presidente de Shincheonji e os 12 líderes da tribo irão lhe contar o segredo dos céus, a nova aliança do livro do Apocalipse. De 18 de outubro a 27 de dezembro, todas as segundas e quintas-feiras. Seminário online de Shincheonji transmitido simultaneamente em todo o mundo. Convidamos você para o testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Queridos familiares de fé em todo o mundo que desejam o céu, sejam bem-vindos. Sou Chon Jae-son, instrutor de Shincheonji Igreja de Jesus. Gostaria de expressar minha sincera gratidão aos preciosos pastores e santos que participaram do Seminário do Apocalipse de Shincheonji Igreja de Jesus. Assim como você tem recebido bem as palavras preciosas até agora, espero que hoje seja um momento precioso para obter grande compreensão, colocando essas palavras no coração e ser reconhecido por Deus. Antes de ouvir a palavra, vamos orar primeiro a Deus Pai. Santo dos Santos, Pai Deus, agradecemos sinceramente a sua graça e amor por ter cumprido as palavras do Apocalipse do Novo Testamento nesta era e nos permitir ouvir e entender o cumprimento das promessas nos dias de hoje. Acreditamos que tudo é a graça de Deus e de Jesus. Por favor, ajude-nos a não esquecer o coração de gratidão e permita-nos ter um tempo para receber a graça de ouvir a palavra e dar glória a Deus Pai e Jesus. Por favor, esteja com o palestrante que prega a palavra e também dê aos pastores e santos um bom coração para que a semente da sua palavra fique bem contida em seus corações. Oro sinceramente para que você esteja conosco do início ao fim e que receba glória. Oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo e trabalhando neste momento. Amém. Agora é a hora de ouvir as preciosas palavras da vida. Hoje receberemos o testemunho do livro do Apocalipse, capítulo 18. Apresentarei o palestrante que testificará das palavras de Apocalipse 18. O palestrante que dará a palavra é o líder da tribo de Tomé, de Shincheonji Igreja de Jesus, Yi Che-san. Vamos receber o líder da tribo, Yi Che-san, que irá testemunhar a palavra com uma salva de palmas. Olá, pastores e santos que verdadeiramente amam a Deus e Jesus de todo o mundo. Prazer em conhecê-los. Eu dou a graça e glória a Deus e a Jesus por permitir esse seminário, testemunho sobre a profecia e o cumprimento do Apocalipse, a nova aliança de Deus. Eu sou o líder da tribo de Tomé, Yi Jae-san, escolhido em nome de um discípulo de Jesus, Tomé. Saudações mais uma vez. Deus sempre cumpre o que Ele profetiza. O que Deus profetizou por meio dos profetas do Antigo Testamento, Jesus cumpriu tudo em João 19:30. As profecias do Novo Testamento
também foram cumpridas hoje e se tornaram em realidade. A profecia não tem entidade real. No entanto, o que foi cumprido deve ter entidade real. Vou testemunhar essa realidade nesse momento. Hoje, vou compartilhar com você as palavras de Apocalipse 18. Da última vez, você aprendeu sobre Apocalipse 17 através do líder da tribo. Então, hoje, vou falar sobre o capítulo 18. O capítulo 18 contém os versículos 1 a 24. O título é Casamento com Satanás, que destruiu todas as nações. Primeiro, aqui está o resumo-chave do capítulo 18. O local do evento é a Babilônia, o reino dos demônios. E o tempo do cumprimento é após o julgamento da prostituta em Apocalipse 17. O conteúdo desse evento é o julgamento contra a Babilônia, o reino dos demônios. Quem vai julgar? O julgamento é feito pelo próprio Deus. Primeiro, vamos ler os versículos 1 a 3 do capítulo e eu vou explicar. Vamos ler? Depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade e a terra foi iluminada por seu esplendor. E ele bradou com voz poderosa: caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de todo espírito imundo, antro de toda ave impura e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. À custa de seu luxo excessivo, os negociantes da terra se enriqueceram. Lemos os versículos 1 a 3. Depois disso aqui, significa depois de julgar a prostituta em Apocalipse capítulo 17. Diz que vai julgar a grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. A prostituta estava montada em uma besta vermelha, com 7 cabeças e 10 chifres, e ela segurava um cálice de ouro. E o cálice estava cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Portanto, depois disso, em Apocalipse 18, significa depois de julgar a prostituta no capítulo 17. E o evento de depois disso é o evento em Apocalipse 18, onde a Babilônia, a morada dos demônios, é julgada e cai. Vamos observar a realidade da Babilônia espiritual que cai no momento do cumprimento do Apocalipse. Quando a profecia do Apocalipse é cumprida, não existe nenhum país chamado Babilônia. Portanto, esta Babilônia que cai no momento do cumprimento do Apocalipse é a Babilônia espiritual. A Babilônia da referência é a Babilônia espiritual, que é comparado à nação gentia que servia aos demônios e destruiu a Jerusalém, o povo escolhido do passado. A realidade da Babilônia espiritual é agora revelado em todo o mundo, depois que a prostituta é julgada em Apocalipse 17. Conforme observado em Apocalipse 17, 1 a 5, há uma grande prostituta montada na besta com 7 cabeças e 10 chifres. A combinação deles é a organização da Babilônia. Por que eles são a Babilônia? Um nome está inscrito na testa da prostituta. Diz que é um mistério. Ou seja, eles mesmos não sabem que são Babilônia. Por quê? É um mistério. No entanto, quando os eventos registrados são cumpridos e a realidade é revelada, os eventos registrados, suas ações
E o que apareceu prova que eles são a Babilônia. Portanto, saiba que essa organização da besta, com 7 cabeças e 10 chifres, na qual a grande prostituta está montada, é a Babilônia. Novo João viu esses indivíduos na cena do evento, quando os eventos de Apocalipse 13 aconteceram. Ele viu os destruidores que vieram para destruir o tabernáculo céu. Havia a besta que saiu do mar e a outra besta da terra. Eles se tornaram um e destruíram o tabernáculo céu. No fim, é revelado que a besta com 7 cabeças e 10 chifres, que fez o trabalho de destruição, é a organização da Babilônia. Em Daniel capítulo 2, 37 a 44, diz que a Babilônia era um reino unido de muitas nações. Assim, a Babilônia da grande prostituta, montada naquela besta com 7 cabeças e 10 chifres, também é uma união de várias denominações. Na referência, diz que a Babilônia é a habitação de demônios. Diz que a Babilônia é habitação de demônios e antro de todo espírito maligno e de ave impura e detestável. Antigamente, o rei Nabucodonosor da Babilônia destruiu, caluniou e capturou o povo de Deus. No entanto, no momento do cumprimento do Apocalipse, os espíritos malignos dos demônios usam a carne para trabalhar. Então, à medida que suas entidades reais são reveladas por meio dos eventos, a identidade da Babilônia é revelada. A realidade da Babilônia espiritual está se referindo à organização da prostituta em Apocalipse capítulo 17. A organização da prostituta é o Centro de Educação da Administração. E um pastor do Centro de Educação da Administração é a prostituta que está montada na besta. O grupo de Satanás que destruiu o tabernáculo céu em Apocalipse 13 é o Centro de Educação da Administração. Ou seja, Centro de Educação da Administração é o que apareceu como a realidade da Babilônia que destruiu o tabernáculo. Quando diz que a Babilônia caiu, não significa que o prédio desabou, mas que o Centro de Educação da Administração, a organização da prostituta, foi julgado e chegou ao fim. Você viu o que a Babilônia fez em Apocalipse capítulo 17. Eles fizeram os reis da terra, os pastores do mundo, cometerem adultério com o vinho da prostituição, com a mentira, e embriagaram os habitantes da terra com o vinho da prostituição. Isso significa que eles fizeram os santos acreditarem nos falsos ensinamentos dos espíritos malignos de Satanás, não de acordo com a Bíblia, que é a palavra de Deus. E diz que todas as nações caíram pelo vinho da prostituição. Você pode simplesmente pensar nas palavras todas as nações caíram pelo vinho da prostituição e ignorá-las. Todas as nações caírem, isso não é algo a ser ignorado, não é? Quando as palavras do Apocalipse 18 forem cumpridas e sua realidade for revelada, todas as nações cairão pelo vinho da prostituição. E isso não significa que os edifícios vão derrabar ou ser destruídos. Isso significa que aos olhos de Deus, o vinho da prostituição, mentiras que não estão de acordo com a Bíblia, se espalham por todo o mundo religioso e os homens se tornam um com Satanás e acreditam nas mentiras. Isso é como se todas as nações caíram pelo vinho da prostituição.
Agora vamos dar uma olhada no vinho da prostituição. Para entender isso, vamos dar uma olhada em Daniel capítulo 4, 20 a 22. Vamos ver. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos. Essa árvore, ó Rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Eu li o livro de Daniel por causa do conteúdo sobre a Babilônia. De acordo com o texto principal, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, é chamado de uma árvore enorme. Se o rei da Babilônia é uma árvore enorme, que tipo de ave pousa nessa árvore? Babilônia é chamada de habitação de demônios. Então, essa árvore deve ser a árvore de Satanás, não a árvore de Deus. Portanto, a ave que pousa na árvore de Satanás é o espírito maligno. Esta árvore não é a árvore da vida de Deus, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal de Satanás. E o fruto se torna o fruto do conhecimento do bem e do mal. Diz que isso foi dado como alimento a todas as nações, ou seja, enganou a todos. E essa besta do campo se refere à besta pertencente a Satanás. Em Isaías, capítulo 5, 1 a 7, é dito que as melhores videiras foram plantadas, mas elas se tornaram ramos maus dos gentios e produziram uvas bravas. O que é produzido de uvas bravas? É o vinho bravo. O vinho bravo é descrito em Deuteronômio 32, 32 a 33, como peçonha das serpentes e veneno das cobras. Diz que você vai morrer se tomar disso. 2000 anos atrás, Jesus chamou os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos, a autoridade naquela época, de serpentes, raça de víboras. Ele disse isso porque de suas bocas saíram os frutos do conhecimento do bem e do mal, que enganam e ferem os santos, como o vinho bravo que não é a palavra de Deus. Da mesma forma, no cumprimento do Apocalipse, a organização com a prostituta aparece em Apocalipse 17 e 18. E um nome estava escrito na testa da prostituta. E o nome dela era a Babilônia. Isso é, o Espírito de Deus não está presente aqui, mas está infestado com os espíritos malignos. E a prostituta pode ser considerada como o rei da Babilônia, a organização da árvore do conhecimento do bem e do mal. Apocalipse 17, versículo 4, diz que a prostituta adornada com pedras preciosas segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Este é exatamente o vinho da prostituição. Ela engana todas as nações com isso. E assim como havia bestas sobre a árvore do bem e do mal no livro de Daniel, a prostituta está montada nessa besta com 7 cabeças e 10 chifres. Eles se tornam parte de Satanás. O vinho da prostituição enganou todas as nações. Assim como o rei da Babilônia, em Daniel capítulo 4, era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a organização da prostituta, a Babilônia, no Apocalipse 17 e 18, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. E da árvore do conhecimento do bem e do mal
sai o fruto do conhecimento do bem e do mal. E isso é o vinho da prostituição. A realidade do vinho da prostituição da Babilônia é a comida de Satanás, o fruto do conhecimento do bem e do mal, o comentário. Os comentários são chamados de livros de referência da Bíblia, mas na verdade, eles são as misturas de ideologias, mandamentos, tradições e pensamentos dos homens na palavra de Deus. A palavra da verdade de Deus é imutável no passado, agora ou no futuro, não é? No entanto, o comentário interpreta a palavra de Deus de acordo com os pensamentos dos homens, de qualquer maneira. Por quê? Espíritos imundos, as aves detestáveis, vêm e comovem o coração dos homens com mentiras e as alimentam como se fossem a palavra de Deus. Portanto, a entidade real do vinho da prostituição da Babilônia é o comentário. Deixe-me explicar o significado de todas as nações caírem. Na Bíblia, nação se refere à igreja e não a um país. Em Malaquias, capítulo 2, versículo 7, fala dos sacerdotes como mensageiro do Senhor ou pastores. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10, aparece uma expressão sacerdócio real, ou seja, o rei é o pastor. Se um pastor é como um rei, uma igreja se torna uma nação. Portanto, todas as nações se referem a todas as igrejas no mundo pertencentes à Babilônia, incluindo o templo do tabernáculo traidor. Porque eles caíram, foram destruídos pelo vinho da prostituição. O vinho da prostituição é o fruto do conhecimento do bem e do mal. E a entidade real é o comentário. Ele não é dado por Deus, mas foi feito por pesquisas humanas. Mais uma vez, o que destruiu todas as nações foi o vinho da prostituição e a entidade real do fruto do conhecimento do bem e do mal. Babilônia se refere ao reino dos demônios. Como a Bíblia diz, caiu a grande Babilônia. Ela se tornou habitação de demônios e antro de toda ave impura e detestável. Babilônia não é um lugar onde o Espírito Santo de Deus habita, visto que todas as nações caíram. Se não forem curadas e deixadas como estão, todas as nações permanecerão em estado de colapso. Porém, Deus disse que curaria todas as nações com as folhas da árvore da vida, ou seja, com as 12 tribos de Shincheonji. Se você olhar em Apocalipse 22, 1 e 2, é dito que todas as nações que caíram e foram enganadas serão curadas pela folha da árvore da vida. Então, não deveria haver a árvore da vida? A árvore da vida são as 12 tribos de Shincheonji, que é o reino de Deus. Como as 12 tribos de Shincheonji apareceram? Conforme prometido na Bíblia, com o advento do vencedor, as 12 tribos com o vencedor são formadas. Este é o reino de Deus que será revelado conforme prometido. Os reis da terra podem ser entendidos como os pastores da Babilônia. E os negociantes da terra se referem aos pastores e evangelistas que pregam a palavra. Os negociantes aqui não se trata dos que compram e vendem coisas físicas, mas se referem aos que pregam falsas doutrinas, que são mercadorias da Babilônia. Como vimos em Oséias capítulo 12, versículo 7,
Você pode entender os negociantes como os pastores. Usar balança desonesta significa enganar as pessoas com a mentira, o fruto do conhecimento do bem e do mal, como se fosse a verdade, a palavra de Deus. Se entregar ao luxo com a mentira, significa que eles enganaram muitas almas. E enriquecer à custa do seu luxo excessivo significa que o falso pastor enriqueceu com a autoridade da Babilônia e com falsas mercadorias até agora. Mas agora que tudo foi revelado como mentira, a Babilônia é julgada e chega ao fim. Então, eles também são destruídos juntos. Agora vamos ler os versículos 4 a 5. Então ouvi outra voz dos céus que dizia: Saiam dela vocês, povo meu, para que vocês não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam, pois os pecados da Babilônia acumularam-se até o céu, e Deus se lembrou dos seus crimes. Você leu os versículos 4 e 5. E aparece aí um conteúdo que chama e tira o povo meu. É o conteúdo de chamar o povo de Deus do cativeiro na Babilônia, porque esta Babilônia caiu, e se eles permanecerem lá, as pragas vão atingi-los. Mas, se a identidade da Babilônia não for revelada, não vão sair da Babilônia, certo? A profecia não tem entidade real, mas quando a profecia é cumprida, as entidades reais aparecem e podem ser verificadas. Se dissermos vagamente que isto é habitação de demônio, antro de espíritos malignos ou antro de ave detestável, não podemos ver os demônios ou espíritos malignos. Porém, quando a prostituta é julgada, toda a organização é revelada como a Babilônia. Mostra que ela está com os demônios. E por estarem com os demônios, as palavras do diabo saem de suas bocas. Portanto, deve tirar o povo de Deus do cativeiro na Babilônia. Por julgar a Babilônia, onde sai o som dos demônios, testemunho inconsistente com a palavra de Deus, transbordando com o vinho da prostituição. Todos os fatos são revelados e o povo de Deus sai daquele lugar. Apocalipse 17, 14 diz: E vencerão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Para onde eles deveriam ir depois de sair da Babilônia? Quando a abominação da desolação está no lugar santo, deve fugir para os montes, não? Conforme registrado em Mateus 24, 15 e 16, o Monte Sião que devem ir é Shincheonji, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho, onde está o vencedor e as 12 tribos. Por que devemos ir lá? É porque Deus, Jesus e o Espírito Santo do céu vêm aqui a se ajuntar. Este é o lugar onde Deus está e o espírito impuro não. Porque o Monte Sião é o lugar onde Deus, Jesus e milhares de Espíritos Santos estão. Você tem que sair da Babilônia e ir para este lugar. E a realidade do Monte Sião é o vencedor e as 12 tribos, ou seja, Shincheonji, a Igreja de Jesus, o templo do tabernáculo do testemunho. Quais são os pecados e crimes da Babilônia? Diz que os pecados acumularam-se até o céu. Diz que seus pecados eram tantos que empilharam até o céu. A destruição do templo do tabernáculo é o pecado e crime da Babilônia. A destruição do trabalho dos candelabros de ouro, especialmente escolhido por Jesus para iluminar as trevas na época do cumprimento do Apocalipse, entrando escondido para enganá-los e blasfemá-los, foi a obra da Babilônia. E a Babilônia enganou também todas as nações com o vinho da prostituição. Isso não é uma coisa pequena. Por terem cometido esses crimes, Deus se lembrou e os retribui na mesma moeda. O Apocalipse 18 apresenta o conteúdo em que Deus julga a Babilônia completamente. Vamos ler Apocalipse 18, 6 a 8. Retribuam-lhe na mesma moeda,
Paguem-lhe em dobro pelo que fez. Misturem para ela uma porção dupla no seu próprio cálice. Façam-lhe sofrer tanto tormento e tanta aflição como a glória e o luxo a que ela se entregou. Em seu coração, ela se vangloriava. Estou sentada como rainha, não sou viúva e jamais terei tristeza. Por isso, num só dia, as suas pragas a alcançarão, morte, tristeza e fome, e o fogo a consumirá, pois poderoso é o Senhor Deus que a julga. Sim, você leu bem. O julgamento de Deus sobre a Babilônia é explicado. Diz, ele retribuirá na mesma moeda e pagará em dobro. Isso significa que pagará em dobro pelo trabalho da destruição que a Babilônia, o Centro de Educação da Administração, fez ao Templo do Tabernáculo. Em Apocalipse 13 e 11, está escrito que se alguém leva em cativeiro irá, e se alguém matar a espada, ele será morto à espada. O evento de Apocalipse 13 foi a invasão do tabernáculo céu por um poder chamado Centro de Educação da Administração, que entrou e destruiu o tabernáculo. Portanto, agora Deus os paga de volta pelo que fizeram. O tabernáculo foi pisoteado pela Babilônia por 42 meses. E como ele paga de volta em dobro, ele os queima com fogo por 7 anos, ao testemunhar como suas falsas doutrinas estão erradas. E a prostituta diz que ela estava sentada como rainha. Isso quer dizer que ela está acima de todos os pastores. Na realidade, a grande prostituta é um pastor do Centro de Educação da Administração que tem comunhão com o demônio de Satanás e se casou com ele. Portanto, a prostituta é um falso pastor. E a prostituta diz que ela não é viúva, que Jesus, o noivo, está com ela, mas está mentindo. Se o noivo Jesus estivesse com ela, não havia como o vinho da prostituição sair da sua boca. Não deveria sair a palavra da vida? Por isso, ela recebe o julgamento e cai. Essa prostituta diz que se assenta como uma rainha, que não é viúva, que não será julgada, mas no fim, ela recebe o julgamento e chega ao fim. O noivo da prostituta são os demônios que fazem dela sua morada. Isso mesmo, eles são espíritos malignos. E agora, eles são julgados com morte, tristeza e fome. Agora, eles recebem um julgamento assim como os falsos pastores do Centro de Educação da Administração, Babilônia, fizeram com o tabernáculo. Quem vai julgar a Babilônia? O próprio Deus fará o julgamento. É um julgamento justo feito por Deus. Visto que eles se tornaram um com falsos deuses, espalharam falsas sementes, embriagaram todos os reis com o vinho da prostituição e fizeram prostituir e enganaram todas as nações, eles merecem receber o julgamento e chegar ao fim. Na Bíblia está escrito, assim como foi nos dias de Noé e de Ló, também será nos dias do Filho do Homem. Houve julgamento nos dias de Noé e nos dias de Ló. Quem foi julgado? Não é para julgar os maus? No tempo do Apocalipse, no tempo da segunda vinda do Senhor, a Babilônia, que é a habitação dos demônios e que se uniu aos espíritos malignos para enganar todas as nações, receberá o julgamento. Agora vamos ler os versículos 9 a 11. Quando os reis da terra que se prostituíram com ela e participaram do seu luxo virem a fumaça do seu incêndio, chorarão e se lamentarão por ela. Amedrontados por causa do tormento dela, ficarão de longe e gritarão: Ai, a grande cidade, Babilônia, cidade poderosa! Em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Sim, vamos aprender sobre os reis da terra
e negociantes que lamentam. Quem são os reis e negociantes da terra que participaram do luxo? A realidade do vinho da prostituição era o comentário, né? Todos os pastores e evangelistas que pertencem à Babilônia, que ensinaram e enganaram todos os santos com esses comentários, são os reis e negociantes da terra. Porque eles se pertenciam à Babilônia, eles se lamentavam quando viam a Babilônia ser destruída. A mercadoria da Babilônia é simplesmente um termo usado para representar a união com o espírito maligno, a falsa doutrina de Satanás, aos ensinamentos de Satanás, à organização de Satanás e aos trabalhadores de Satanás. Um termo abrangente. A mercadoria da Babilônia não é de Deus. As doutrinas, ensinamentos, organizações e obreiros de Satanás são as mercadorias da Babilônia e se referem a todas as mentiras criadas pela união com os espíritos dos demônios. Vamos ler os versículos 12 a 14. Artigos como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim, madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes, vinho e azeite de oliva, farinha fina e trigo, bois e ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas de seres humanos. Eles dirão: foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam, todas as suas riquezas e todo o seu esplendor se desvaneceram, nunca mais serão recuperados. Aqui, várias mercadorias da Babilônia são listadas. É uma comparação com as várias coisas preciosas do mundo. Portanto, ouro, prata, pedras preciosas e pérolas aqui não se referem ao ouro real, mas se referem às várias doutrinas criadas por se tornar um com Satanás. Eles avaliam isso como ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, mas essas coisas não pertencem a Deus. As mercadorias de Deus são os tesouros escondidos, pérolas, etc., como vemos em Mateus 13, 44 a 46. E linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho referem-se às suas crenças, que Babilônia considera justas. Mas tudo que não é reconhecido por Deus e não tem unidade com a Bíblia é mercadoria da Babilônia. Em Apocalipse 19, 8, diz que o linho fino são os atos justos dos santos. Em outras palavras, suas mercadorias são contrastantes com as de Deus. Todo tipo de madeira de cedro e peças de marfim e outros materiais são ferramentas. Na verdade, existem vasos feitos de marfim que são vasos muito preciosos. Ao comparar a essas ferramentas, várias organizações e grupos formados pelos babilônios são chamados de mercadoria da Babilônia. Canela, especiarias, incenso, mirra e perfumes são mercadorias que realmente existem no mundo. E comparou essas mercadorias com os ensinamentos que a Babilônia elogia. Que todas essas coisas pertencem à Babilônia. Não está dizendo que a canela e outras especiarias, incenso, mirra e perfumes pertencem à Babilônia. Significa que, embora os ensinos que a Babilônia exalta sejam comparados aos bens preciosos necessários à vida humana, eles não são de Deus. Em contraste, a fumaça do incenso que é levada para Deus é a oração dos santos, né? O mesmo vale para vinho, azeite, farinha e trigo. Eles são comparados às doutrinas da Babilônia. Deus disse: não danifique o vinho e o azeite de Deus. Existem as coisas de Deus e as coisas de Satanás ou Babilônia, e elas são diferentes. As mercadorias da Babilônia são todas as organizações, ensinamentos e doutrinas criados ao se tornar um com os demônios
E todos esses são chamados coletivamente de mercadorias da Babilônia. Com a queda da Babilônia, as mercadorias da Babilônia também perdem seu valor. O valor cai e não há ninguém que valorize isso. Os bois, ovelhas, cavalos e carruagens, e corpos e almas humanas referem-se aos obreiros em espírito e em carne que pertencem aos demônios da Babilônia. Todas essas coisas correspondem às mercadorias da Babilônia. Simplesmente, as mercadorias da Babilônia referem-se às mentiras de Satanás, organizações e homens que pertencem a Satanás, que mataram e enganaram o povo de Deus no passado e mesmo agora. Sobre o fruto cobiçado da Babilônia, diz, foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. O fruto que Babilônia cobiçava se refere ao povo de Deus que foi mantido cativo pela prostituta da Babilônia. A razão da Babilônia cobiçar esse fruto é porque o povo de Deus creu, serviu e adorou ao Deus verdadeiro. Babilônia cobiçou isso e os enganou. Eles enganaram e fizeram acreditar nas mentiras. Mas conforme a identidade da Babilônia foi revelada e o julgamento foi feito, suas mentiras eventualmente foram reveladas. Assim, os crentes que pertenciam às mentiras chegaram a perceber: olha, eu pensei que era a verdade, mas era mentira. Se arrepende e vem para o lugar onde tem as verdadeiras palavras de Deus. É por isso que se diz que os frutos que a Babilônia cobiçava se foram. Foram-se as frutas que tanto lhe apeteciam. Significa que o povo de Deus foi evangelizado da Babilônia para o Monte Sião. Você pode entender dessa forma. Vamos ler as palavras dos versículos 15 a 19. Os negociantes dessas coisas, que enriqueceram à custa dela, ficarão de longe, amedrontados com o tormento dela, e chorarão e se lamentarão, gritando: ai, a grande cidade vestida de linho fino, de roupas de púrpura e vestes vermelhas, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Em apenas uma hora, tamanha riqueza foi arruinada. Todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios e todos os que ganham a vida no mar ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais se igualou a esta grande cidade? Lançarão pó sobre a cabeça, e lamentando-se e chorando gritarão: ai, a grande cidade! Graças à sua riqueza, nela prosperaram todos os que tinham navios no mar. Em apenas uma hora, ela ficou em ruínas. Sim, você leu vários versículos. Agora, vamos olhar para esta foto. Eles se enfeitaram com todos os tipos de mercadorias da Babilônia que achavam valiosos. Mas isso é julgado e chega ao fim. Portanto, é dito que os negociantes dessas mercadorias choram e lamentam por causa da Babilônia que foi destruída, queimada e julgada. Não estamos falando de pessoas que trabalham na indústria pesqueira. O mar se refere ao mundo. E o navio se refere à igreja. E o piloto do navio, o pastor. Os passageiros se referem aos santos. Marinheiros dos navios são comparados aos ministros e trabalhadores com os deveres que ajudam o pastor. Portanto, todos que ganham a vida no mar, os que tinham navios no mar, visto que o navio é a igreja, são aqueles que governam e administram as igrejas. Portanto, a razão pela qual os que ganham a vida no mar choram e lamentam ao ver a fumaça do incêndio é porque Babilônia é julgada e chega ao fim em uma hora. Os que ganham a vida no mar referem-se aos que foram enviados da Babilônia para o mundo. Babilônia eventualmente será julgada e destruída. No entanto, esse templo do tabernáculo do testemunho se tornará o reino eterno de Deus, o reino maravilhoso que nunca desaparecerá, mas caminhará com Deus para sempre.
Quando a Babilônia é julgada e destruída, é como a árvore do conhecimento do bem e do mal desaparecer. E como a árvore do conhecimento do bem e do mal desaparece, somente a árvore da vida permanece. Portanto, depois de perceber a identidade da Babilônia que está caindo, não devemos pertencer a ela. E para ir onde? Devemos saber que ir para o templo do tabernáculo do testemunho, o reino eterno de Deus, é guardar a palavra. Vamos terminar lendo os versículos 20 a 24. Vamos ler? Celebrem o que se deu com ela, ó céus. Celebrem, ó santos apóstolos e profetas. Deus a julgou, retribuindo-lhe o que ela fez a vocês. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade de Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som dos arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro dos seus muros artífice algum, de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos, e de todos os que foram assassinados na terra. Você leu os versículos 20 a 24. Aqui aparece o conteúdo que o céu, santos, apóstolos e profetas se celebram. Eles finalmente celebram por causa do julgamento da Babilônia. O céu são os espíritos que constituem o trono do reino de Deus no mundo espiritual. E os santos, apóstolos e profetas são as almas daqueles que lutaram e venceram os demônios da Babilônia até o ponto da morte. Eles se alegram porque, ao julgar a Babilônia, Deus vingou seus rancores. A organização da grande prostituta, que na realidade é o Centro de Educação da Administração, sujou a terra pela prostituição. E julgar isso significa julgar a Babilônia. E porque esse julgamento é o ato de vingar o sangue dos mártires, o céu, santos, apóstolos e profetas se celebram. E a Babilônia é lançada ao mar e desaparece como uma pedra de moinho. Se você lança uma pedra de moinho no mar, não pode encontrar de novo, né? Da mesma forma, vai ser assim com a Babilônia. Não vai ser restaurada novamente após o julgamento. Babilônia, o Centro de Educação da Administração, desaparece para sempre após o julgamento. Porque ela é a realidade da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deve desaparecer para sempre, para não haver mais enganos ou ser enganados. As harpas da Babilônia representam os comentários dos destruidores. Pelo contrário, as harpas de Deus é a Bíblia. O som da Babilônia são falsas doutrinas, e as flautas e as trombetas da Babilônia referem-se àqueles que ensinam a doutrina dos destruidores. Agora, suas vozes chegam ao fim. A razão é que suas mentiras são expostas e julgadas e chegam ao fim. Os artesãos da Babilônia são os pastores que estudam a doutrina de Satanás de maneira muito elaborada. A palavra de Deus, você recebe de Deus e a transmite. É para divulgar. Não é para pesquisar, criar e transmitir com pensamentos humanos. Se você adiciona algo à palavra de Deus mais e mais, isso se torna um ensino do homem, não a vontade de Deus. Portanto, entenda que os artesãos da Babilônia são os pastores que pesquisam as doutrinas de Satanás. Vamos conhecer o ruído das
pedra de moinho da Babilônia. O ruído que sai de uma pedra de moinho é o som, certo? Portanto, a pedra de moinho da Babilônia se refere aos falsos pastores que pregam as doutrinas de Satanás, e o que eles dizem é o som de uma pedra de moinho. Agora, todas essas coisas terminam e o som acaba, porque as mentiras foram expostas, então eles não podem mais contar mentiras. Quando a verdade aparece, a mentira é exposta de forma rápida e firme. É isso mesmo. A luz da candeia que nunca mais brilha representa os ensinamentos de Satanás e as falsas doutrinas. Como suas mentiras foram expostas, elas perdem o poder e agora não podem mais fingir que são a luz da candeia. A voz do noivo e da noiva que não se ouve novamente refere-se ao fim do casamento com Satanás, o diabo. Os noivos da Babilônia são os espíritos malignos, e as noivas da Babilônia são as congregações que tiveram comunhão espiritual com os demônios. Em Apocalipse 18, o casamento com Satanás chega ao fim completamente. Então, com quem devemos casar agora? Só falta casar com o Cordeiro, certo? Também diz que todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Feitiçaria é a falsa adivinhação, o ato de vender o nome de Jesus por dinheiro. É a mentira, falsa adivinhação. Todas as nações foram enganadas com isso. Espero que vocês entendam isso. Vamos ver o que significa o sangue dos profetas foi encontrado na Babilônia. Babilônia não é a habitação de demônios? Portanto, significa que os espíritos dos demônios que moram na Babilônia mataram os mártires do passado. E tudo isso agora foi revelado. Agora, vamos tirar uma conclusão. No capítulo 18, há o casamento com Satanás, que destruiu todas as nações. Babilônia, habitação de demônio que caiu, é uma organização da prostituta e da besta com 7 cabeças e 10 chifres. Na realidade, foi o Centro de Educação da Administração que destruiu o Templo do Tabernáculo. Eles educaram pastores em todo o país com comentários que o vinho da prostituição e destruíram todas as nações com o grande poder da Babilônia. Deus profetizou na Bíblia que a verdadeira identidade da Babilônia, o reino dos demônios, seria revelado ao mundo, julgada e terminada. E isso foi cumprido hoje. No momento do cumprimento, o depoimento da testemunha que viu na cena do evento torna-se a prova verdadeira. Novo João, o pastor prometido, está testificando para nós, depois de ver e ouvir todas as realidades na cena do evento. A profecia não tem entidade real, mas o cumprimento de acordo com a profecia tem entidade real. Já que existe a entidade real, é possível confirmar, não é? Espero que você acredite que o testemunho de Novo João, depois de ver, é o testemunho de Jesus Cristo. Em Apocalipse 18, Deus julga o Centro de Educação da Administração, a Babilônia, para terminar completamente o casamento com Satanás. Depois disso, em Apocalipse 19, ocorre o casamento com Jesus, o Cordeiro. O líder da tribo testificará sobre isso na próxima palestra. Espero que você receba muita graça por meio do conteúdo. Os crentes de hoje devem distinguir entre a afiliação de Deus e a afiliação de Satanás, conforme registrado no livro do Apocalipse. Espero que você saia da Babilônia, habitação de demônio, para o Monte Sião, o templo do tabernáculo do testemunho, para alcançar a salvação. Obrigado por me ouvir até o fim. Eu gostaria de dizer mais uma palavra antes de orarmos e terminarmos. Originalmente, a Igreja de Jesus era uma na terra,
No entanto, a Igreja de Jesus foi dividida em várias partes, como no Daniel capítulo 2 e 4. Um foi dividido em muitos, e vários se uniram e se tornaram como a Babilônia, onde os espíritos malignos estão. A Igreja de Jesus que Deus criou é uma, apenas uma. Espero que todos que ouvem essas palavras entendam e deem glória a Deus e a Jesus. Somos um em Deus e em Jesus. Espero que nós tornemos um, conheçamos o Deus verdadeiro e amemos a Jesus verdadeiramente, e assim nos tornamos a família de Deus que glorifica a Deus e a Jesus. Nós somos um. We are one. Vamos orar? Santo Pai Deus, a quem somos gratos, obrigado por nos permitir esse dia precioso de hoje, para podermos ouvir o testemunho das profecias e o cumprimento do Apocalipse. Obrigado por dar aos que ouvem um coração para ver, ouvir e compreender todos os eventos reais que foram cumpridos de acordo com a palavra, estão sendo testificados para o mundo inteiro por meio do novo João, o pastor prometido. Por favor, ajude todos aqueles que ouvem a confirmar, acreditar e compreender a realidade, para que possam guardar a sua palavra e receber as bênçãos. Por favor, ajude muitos pastores a perceber e entender a palavra primeiro, e também desperte muitos crentes. E conceda a todos a graça de participar da obra da cura das nações. Espero e oro para que todos possam ouvir a palavra até o fim do capítulo 22. Então, por favor, governe os seus corações por meio da obra do Espírito Santo. Damos toda a glória ao Deus Pai e oramos em nome de Jesus, o Salvador da nossa vida. Amém. Vou terminar a palestra agora. Obrigado. Foi dito que todas as nações se casaram com o diabo. Você é uma pessoa que vive dentro das nações ou fora das nações? Em Mateus, capítulo 22, versículo 4, Deus nos anuncia que haverá um banquete de casamento em que Ele abate seus bois, os bois de Deus e novilhos gordos. Agora, por meio das palavras de testemunho do Apocalipse, estamos anunciando a todas as famílias do mundo que a festa do casamento do Cordeiro foi realizada. O que você vai fazer ao ouvir este convite? Você gostou do trailer? Santos, vocês estão ansiosos por isso? Espero que todos compareçam na próxima segunda-feira e ganhem a iluminação. E se você tiver alguma dúvida ou algo que o deixou curioso ao ouvir a palavra, ligue para o número do representante local mostrado na tela. Teremos o prazer de responder e consultar. Terminaremos fazendo a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Elevaremos toda a glória ao Deus Pai e Jesus. Obrigado.